Oi, Sullivan. Pessoal, então eu vou começar a aula agora, tá? Eu vou projetar aqui os slides e vou conversar com vocês. Retomando que nós continuaremos a falar sobre o behaviorismo. Hoje nós vamos falar, então, especificamente dos conceitos principais e vamos falar dele dentro das organizações, tá? Então, só um minutinho aqui que eu vou... Aqui. Estão vendo, né? Se puderem abrir o microfone para me falar, que agora eu não estou mais vendo vocês. Sim, prof, estou vendo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em behaviorismo e fala dele como aplicação de uma teoria dentro de uma organização, ou seja, uma empresa, uma instituição, ou qualquer local onde se tenham trabalhadores, gestores e assim por diante, essas empresas, elas investem muito em práticas motivacionais. Por quê? Porque um indivíduo, quando motivado, o que acontece com ele? Quando ele está motivado, a tendência é que esta pessoa tenha uma maior produtividade, correto? Se eu me sinto motivado, né, e essa motivação, como eu já expliquei na semana passada, ela vai vir de recompensas, né, ou seja, gratificações, sejam elas gratificações financeiras, sejam elas gratificações no quesito de reconhecimento, mas quando essa condição de o que você faz dentro de uma empresa é reconhecido de alguma forma, seja dentro de um modelo de autoestima, seja no modelo financeiro, o sujeito, o indivíduo, ele tende a sentir-se mais motivado. E do que essa motivação vai acarretar? Vai fazer com que ele continue a ter este comportamento que traz maior produtividade para a empresa, né? Porque quando o teu funcionário está motivado, ele vai produzir mais, ele vai se entregar mais ao trabalho. Por quê? Porque ele está sentindo essa motivação, né, no bolso dele, na autoestima dele, está melhorando as condições de vida dele. Então, isso faz com que as pessoas, então, mantenham aquele comportamento que está dando certo, tá? E o que a gente chama, então, esse comportamento que está dando certo? Aqui vou passar o slide de novo, então, para vocês. O que a empresa está fazendo? Ela está utilizando de um estímulo, certo? E o que é um estímulo? Pensando nos conceitos básicos do behaviorismo. É qualquer evento, gente, que atua sobre um organismo. Então, vejam só, se eu estou falando de motivação, de recompensa, de uma situação que vai levar o indivíduo a continuar um comportamento que está se mostrando produtivo para a empresa, ela vai dar como resposta o quê? A continuidade desse estímulo, correto? Então, o que é uma resposta? É qualquer comportamento emitido pelo organismo, ou seja, eu fui estimulada, eu vou dar uma resposta de acordo com esse estímulo. Se esse estímulo for positivo, a minha resposta é positiva. Se o meu estímulo for negativo, a resposta tende a ser negativa. Outra condição que acontece dentro do behaviorismo, tá? É o comportamento reflexo. Então, o comportamento reflexo é o que a gente conversou sobre condicionamento clássico. É aquele comportamento que não é voluntário, que inclui as respostas que elas acontecem simplesmente por o meu organismo recebe, eu nem chego a pensar nisso, né? Eu não tenho um comportamento operante, ou seja, no qual eu pensei e fiz, eu tive uma ação sobre ele. Não, eu tenho um comportamento reflexo. E isso aqui, em muitos momentos, a gente pode pensar nas questões emocionais. Por exemplo, alguém que tenha pouco controle sobre as emoções, tá? Ficou com muita raiva, o que faz?
de modo reflexo, responde, xinga, vai para cima, tá? Isso aqui também pode ser considerado, então, um comportamento reflexo. Ele não é voluntário, ele é impulsivo, tá? E ele não tem a ver com a nossa condição de atuar sobre ele. Tá? Ele simplesmente ultrapassa, extravasa a nossa condição aí de segurar esse estímulo, tá? Comportamento reflexo. Isso, Sullivan. O comportamento reflexo é algo involuntário no nosso corpo. A gente vai sentir e ele vai, né, vai vazar. A gente não segura. Isso mesmo, que a gente viu na aula passada, que eu falei do assalto, né, que quando assaltado a pessoa tem ali disparado no corpo algumas sensações que fazem com que ela tenha uma atitude muitas vezes de paralisar, né, pelo medo que ela está sentindo, e ela não faz isso voluntariamente, certo? Oi, Letícia, boa noite. Qual outro conceito que o behaviorismo traz para a gente? Ele fala muito da extinção ou remoção de um comportamento de um indivíduo, tá? No caso da extinção, vamos tentar lembrar do ratinho. O que o Skinner fez com o rato? Colocou o rato na gaiola, ensinou que, né? Ensinou não. À medida que o rato apertava a barra, ganhava a raçãozinha, ele se alimentava, ganhava água e ele ficava bem. Ele entendeu, então, que cada vez que ele batesse naquela barra, ele receberia uma recompensa. E aí o Skinner, como função de aprendizagem, quis fazer a extinção desse comportamento. Então, o que ele fez? Ao invés de receber um estímulo positivo, o ratinho começou a receber choque, que é, então, uma punição, ou seja, um estímulo negativo dentro de uma situação. Vamos na empresa. Você está lá, você está dentro de uma empresa e você começa a ter um comportamento que o teu gestor considera ruim. Vamos pegar o exemplo que eu dei para vocês fazerem. O cara pessimista. Esse cara só reclama, acaba minando a equipe, tudo que a equipe propõe ele não está afim de fazer, ele sempre olha o lado negativo das coisas. Então, o que faz... O que dentro do behaviorismo, a gente partindo dessa teoria, nós poderíamos fazer para modificar esse comportamento pessimista, que é ruim para a equipe? O que a gente podia fazer? É isso que eu estou perguntando lá no trabalho, tá? Não vou dar a resposta, claro, mas vou falar aqui de um outro modo. Esse cara, ele está fazendo com que o clima organizacional fique ruim. Então, o gestor precisa pensar numa proposta que, apesar do cara ter um comportamento ruim e isso fazer mal para a equipe, ele é produtivo, ele faz, ele entrega, ele é um bom funcionário do ponto de vista de produção, tá? De produtividade. Entretanto, no quesito relacionamento, as coisas não vão bem. O gestor vai ter que pensar, o que eu posso oferecer como reforço positivo, de repente, para a equipe, para que esta pessoa que é pessimista comece a refletir um pouco mais sobre o comportamento dela, que ela comece a rever essa condição, porque eu posso simplesmente pegar esse cara e mandar embora, concordam? Eu poderia mandar embora uma pessoa que não se relaciona bem na equipe, só que a empresa tem um outro lado, coloca ele trabalhar isolado, isso, Sullivan, põe ele lá no lugar sozinho, é uma ideia, mas vamos pensar que é uma equipe, tá? Que ele está inserido numa equipe, que ele precisa funcionar como equipe. Então, eu posso pensar em reforços positivos, né? Eu posso pensar em campanhas que possam favorecer essa melhora desse pessimismo e, de repente, um entrosamento em equipe. De repente, esse pessimismo desta pessoa é causado pela dificuldade dela se relacionar com as outras pessoas, não somente o não querer, né? De repente, esse pessimismo ele está escondendo aí uma dificuldade. Então, de repente, promover alguma coisa aí para esse indivíduo melhorar essa condição do pessimismo, tá? Baseado no behaviorismo, então, eu vou dar estímulos positivos, ou seja, vou trabalhar no condicionamento operante
que é o condicionamento operante? Quando eu coloco duas situações, uma condicionada à outra, e eu posso ter isso como positivo ou como negativo. Então, anota. Vamos falar aqui um pouquinho de vocês. Vocês estudam para tirar nota. Não só, né? Eu espero que não só, que vocês estudem também para aprender, que vocês estudem, né, para se tornarem aí bons profissionais. Mas, quando a gente fala de avaliação, o que seria o reforço positivo dentro de uma avaliação? Vocês irem bem, vocês tirarem uma nota boa. E o que seria o reforço negativo? Vocês tirarem uma nota ruim. A professora produziu uma avaliação muito difícil, porque ela quer nos punir, porque a gente não participa da aula, né, ou porque ela está muito, sei lá, está com raiva da turma, e ela produziu uma avaliação muito difícil para nos punir. O que vai acontecer como consequência desse comportamento? Pode ser que na aula seguinte todos os alunos estejam presentes, pode ser que os alunos façam boicote, tudo vai depender muito de como esses alunos receberam isso, né, e como eles se sentiram. Mas a ideia do professor que usa a avaliação para punir o aluno é para dar um reforço negativo, tá, de algo que ele não está fazendo, ou seja, é para fazer com que o comportamento do aluno seja mais adequado. Não gosto dessa palavra, mas é isso que o behaviorismo usa. Ou seja, que esse comportamento seja mais ativo, que o aluno preste mais atenção, participe mais e assim por diante, tá? Voltando lá. Então, já falei da extinção, né? Então, o que você usa para extinguir um comportamento? Um reforço negativo. Gente, tem mais alguns aqui. A fuga, a punição, já falei, e a esquiva. Quando eu estou falando de fuga, eu estou falando de que diante de uma estimulação aversiva, o indivíduo tenta desligar-se da vida real. Vou dar um exemplo. Você ouviu uma notícia muito ruim, tá? Quando você ouviu essa notícia muito ruim, foi muito difícil você assimilar essa notícia. De repente, a morte de uma pessoa querida, uma doença grave, você foi demitido. Quando a gente escuta isso, o nosso emocional, ele tenta amortecer um pouco essa pancada. Então, o que ele faz conosco? Ele cria alguns mecanismos de defesa, tá? Nós vamos ver mais mecanismos de defesa lá na psicanálise. Entretanto, aqui no behaviorismo, o que ele fala como comum nesse mecanismo de defesa quando você recebe algo que é aversivo a você? A fuga, tá? Então, eu não escuto direito o que o médico falou, eu nego aquela realidade que eu não quero acreditar, tá? Gente, só uma pausa. Sim, era para aparecer os slides, tá? Mas eu tô colocando e saindo, colocando e saindo. Se não tá aparecendo, não tem problema. Eu tô explicando o que está escrito no slide. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas é para ter, sim. É para ter vários slides aqui. Eu aviso quando colocar de novo, tá bom? Então, olha só. A fuga também pode se dar de um outro jeito. A pessoa recebe, aí tô falando, né, uma notícia ruim, alguma coisa ruim. Ela dorme por horas seguidas depois de receber uma notícia ruim, tá? Isso também é uma fuga. Ela evita aquilo que ela não consegue lidar, tá bom? Sullivan, a notícia de uma grave doença pode gerar a fuga dos... Exatamente. Por quê, Sullivan? Se você continua na negação de algo grave, como é que você vai achar que aquilo precisa de tratamento? Você não acha que é grave? Então, essa negação, ela vai se estendendo para uma falta de cuidado, porque, veja, se eu acho que eu não tenho nada grave, que o médico disse que eu tenho alguma coisa grave, mas eu não acredito, eu vou procurar outro médico. O outro médico fala a mesma coisa, eu vou procurar outro médico. Ah, não, eu vou para São Paulo, porque Maringá não é um bom, não tem médicos muito bons. O que eu estou fazendo? Eu estou atrasando o tratamento, não é mesmo? Esse tratamento pode demorar mais tempo para começar e, consequentemente, me trazer mais problemas de saúde. Então, isso é chamado de fuga. Eu evito algo que eu tenho aversão, tá? E quando eu recebo aquilo,
eu uso de um mecanismo de alienação. Eu simplesmente ignoro aquilo que foi dito, né, e fujo mesmo daquela situação, tá? No trabalho, de repente você leva uma puta bronca, o teu chefe te chamou, né, o que a gente chama de feedback, né? Você recebeu aquela merda toda lá e, e você ficou muito mal. Você ficou muito mal. O teu amigo fala assim, teu colega de trabalho, e aí? O que aconteceu lá? Você vira e fala assim, não foi nada. O fulano só me mandou prestar mais atenção. O que você está fazendo? E naquele momento, você pega e ao invés de você trabalhar, produzir, você começa a assistir Netflix no teu local de trabalho. O que você está fazendo? Novamente, utilizando da fuga para não lidar com algo que é ruim, desprazeroso, que incomoda, certo? Estou colocando aqui situações do dia a dia também, tá? Não só situações dentro das organizações. E, por fim, um outro conceito super importante, que é o chamado comportamento de esquiva. A fuga, você está na situação, você simplesmente usa um mecanismo para você próprio criar uma outra realidade. Na esquiva, você nem se depara com essa realidade, porque você já sabe que ela vai te fazer mal. E aqui, um bom exemplo de nós pensarmos é animais. Eu tenho muito medo de cachorro, vamos supor. Pessoas que já foram mordidas, muitas vezes têm aversão a cachorro. Então, eu nem chego perto, eu evito qualquer situação que vá me colocar diante de algo que eu tenha uma aversão, tá? Então, eu não chego a fugir, como na fuga. Eu simplesmente, é aquele movimento de se retirar. Eu me esquivo, tá? Apresentação. Às vezes, né, tem gente que é muito difícil conseguir fazer uma apresentação oral na frente da classe. Sofre horrores. Então, o que esse cara faz? Ele foge, ele se esquiva, ele faz de tudo, né? Mas se a gente pensar na esquiva por si só, ele vai ser aquele cara que vai falar assim, olha, gente, eu faço a parte escrita. Pode deixar tudo comigo que eu organizo, tudo que tiver que organizar, mas eu não vou falar lá na frente. Por quê? Porque ele já está se esquivando de algo que para ele é aversivo, né? É além dos limites dele, é além da condição emocional dele. Então ele não faz, ele evita a todo custo entrar numa situação que ele considera aversiva, tá? Então, esquiva, fuga, punição, reforço positivo, reforço negativo. São alguns conceitos, ou melhor, os conceitos principais com relação ao behaviorismo, tá? Quando a gente estiver falando de behaviorismo, a gente está falando principalmente de reforços positivos e negativos. E tudo que vem, né, e tudo que vem aí contextualizando isso. O comportamento de fuga e de esquiva, eles também são vistos dentro de um local de trabalho. Vamos pensar aqui na esquiva. É aquele funcionário que não se expõe, né, que está o tempo todo evitando coisas que ele se incomoda em fazer, né? Então, é literalmente se esquivar de algo. Eu evito algo que me dá trabalho, tá? Que me dá trabalho no sentido emocional. Eu vou mostrar agora um caso para vocês, que eu quero que vocês acompanhem, e aí a gente vai analisar juntos, porque ele utiliza do behaviorismo, tá? Agora eu vou projetar, acredito que agora todo mundo vai ver. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Então, ó, só para fixar aqui. O papel do reforço é tornar frequente uma resposta no comportamento do indivíduo, ou seja, garantir a manutenção dessa resposta, seja ela positiva, seja ela negativa. Então, vamos lá. Então, aqui, né, já falei que é muito usado no mundo dos negócios, né? Por que ele é usado? Porque programas de modificação de comportamento para reduzir faltas, abusos de licenças médicas, melhora do desempenho, né, segurança no trabalho, uso de EPIs. Então, são técnicas que empregadas para ensinar habilidades ocupacionais
costumam ter êxito, onde fracassam métodos de treinamentos mais comuns. Vamos lá. Gente, o caso é o seguinte. Trata-se de... Acompanhem aqui comigo. Trata-se de um processo judicial, tá? Isso aqui é real, é um caso real, contra uma empresa da cidade de Várzea Grande, município localizado no interior de São Paulo, que oferecia o troféu Tartaruga e o troféu Lanterna aos funcionários que não atingissem sua meta de produção. Os troféus eram entregues na presença de todos os vendedores, coordenadores e gerentes. E os contemplados com estes troféus eram aplaudidos. Esta prática era utilizada para constranger os empregados, ridicularizando-os e pressionando-os para aumentar a produtividade. O juiz responsável sentenciou a empresa a pagar indenização de R$80 mil, visando reparar as lesões morais sofridas pelo trabalhador e incentivar a mesma a não adotar medidas semelhantes. Bom, o que nós temos neste caso? O que vocês entendem? A Sullivan, você já matou a charada. Não deixou nem eu fazer aqui um momento suspense. É isso mesmo. Assédio moral, tá? Então, deixa eu só parar aqui a gravação. Só para concluir, a gente vai discutir agora a seguir. Esse tipo de comportamento utilizou-se dos reforços negativos para manter a produtividade. Entretanto, esse modelo que ele utilizou, né, que é baseado no behaviorismo, trouxe o outro lado da situação, que é considerado um assédio moral, que é considerado, que é crime, exatamente, porém, muitas empresas se utilizam disso e a gente sabe que isso é realidade, né? Então, utilizou-se o quê? De reforço negativo, de punição, né, para poder fazer com que essas pessoas, então, produzissem o que eles esperavam.